Já começamos. Então, uma boa tarde oficial para o pessoal daqui, uma boa tarde oficial para o pessoal de casa. Então, vamos fazer a nossa prece. Nesse momento, seja em nossos lares, ou aqui presentes, nesse ambiente, os benfeitores espirituais, em nome de Jesus, comparecem. Eles chegam silenciosa, mas de uma maneira muito amorosa. Se colocam ao lado de cada um de nós e identificam as nossas necessidades. Leem, como em um livro aberto em nossas almas, as nossas inseguranças, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas aflições. Veem a nossa cruz. Eles não podem carregá-la, mas podem nos ajudar, fortalecendo em nós a coragem, envolvendo-nos em radiações de bom ânimo, fortalecendo os nossos ombros para podermos carregar a cruz que nos compete. Generosa e fraternalmente, eles repletam a nossa alma e o nosso coração com as irradiações do amor de Jesus, irradiações essas das quais eles são os intermediários. E eles nos emprestam da paz, da harmonia, da serenidade que Jesus tem em grande quantidade. E sabendo das nossas dificuldades, eles nos emprestam para que possamos viver por um período, experimentando emoções, sentimentos diferentes daquelas que estamos habituados a vivenciar. Por isso, Senhor Jesus, nós vos agradecemos, ao mesmo tempo em que vos louvamos. Louvamos os vossos ensinamentos, louvamos os vossos exemplos, que tomamos como balizas a nos indicar os melhores caminhos a seguir. Os melhores caminhos para levarmos, Senhor, as nossas cruzes. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo quanto o vosso amor nos tem concedido, em especial a oportunidade desse momento de confraternizar com a espiritualidade superior que em vosso nome nos amparam, nos socorrem, nos inspiram e também nos protegem. Por tudo isso, Senhor Jesus, muito obrigado. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos compartilhar as reflexões em torno do capítulo número 86 do livro Vinha de Luz, que tem o nome, o título de Saibamos Confiar. E é uma mensagem do Emmanuel muito interessante. Mas eu peguei um parágrafo a partir do qual vou fazer as minhas próprias reflexões e compartilhá-las com vocês. Então eu vou pegar um parágrafo dessa mensagem do Emmanuel. Ele vem falar assim, num determinado parágrafo: é inadiável, não podemos mais perder tempo e renovar as nossas atitudes mentais
na obra, na tarefa que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Então, as obras que fomos chamados é exatamente essa. É a nossa presente existência física. Nela temos uma missão, temos um compromisso que assumimos antes de para cá virmos. E eu vou utilizar uma passagem do Evangelho de Jesus como se fosse uma moldura no quadro. E essa passagem eu retirei de uma interpretação muito interessante que a Amélia Rodrigues faz no livro Luz do Mundo. É o capítulo número 6, e nesse capítulo tem o nome de E Ele Dormia. Então, a Amélia Rodrigues, ela começa mostrando para nós, informando para nós que era primavera. Parece uma informação assim muito sem sentido. Para quê, né? Mas é muito importante para nós entendermos tudo o que vai acontecer. Era primavera, e primavera naquela época, ou naquela região da Galileia, durante o dia fazia um calor, como está fazendo hoje, mas à noite a temperatura caía bastante. E do choque do calor matinal ou diário com a queda da temperatura à noite, produzia-se uma corrente de vento muito grande. E aí começa. Foi um dia muito quente e Jesus fez as suas atividades junto com grande parte dos discípulos. E ao findar o dia, já era de tarde, ainda está quase começando o crepúsculo, ele então se reuniu no fundo da casa de Simão Pedro. O fundo do quintal dele dava direto no lago de Genezaré. O fundo do quintal dele já era a água do... E aí ele chega para o André, que era um pescador, irmão do Simão Pedro, e pergunta para ele se já está tudo preparado, porque Jesus queria fazer uma viagem, queria ir até Gerasa, que era o outro lado do lago. Mas não era do outro lado, no sentido quem vai dessa parede para aquela parede. Era do outro lado, como quem vai desse canto para aquele outro canto ali. Então, eram mais ou menos uns 42, 44 quilômetros. E o André falou para ele, olha, tá tudo prontinho. Assim que o sol nascer, nós embarcamos. E ele falou assim, não, é mandatório que eu chegue lá em Gerasa pelo alvorecer. O André, ele falou, então vamos embarcar agora. O André olhou para aquilo e ficou meio preocupado, ou ficou bastante preocupado. Mas ele tinha um certo receio de enfrentar Jesus, né? As vontades dele. E ele sinalizou para o Pedro, né? E aí o Pedro chegou, procurou Jesus, e os discípulos, tudo ali contente, que iam viajar e tal. E aí ele pegou e falou, mas Senhor, nós não podemos ir amanhã cedo? Aí ele falou, não, Pedro, eu preciso ir agora, porque quando amanhecer eu tenho que estar lá. Ele falou, sabe o que é? Porque assim, quem era pescador ali? Era o André, o Simão Pedro, o Tiago e o João, o evangelista. Os 4 eram pescadores. E o Felipe também. E aí, ele fala assim, não, mas eu tenho que chegar amanhã cedo. Falo, mas sabe o que é? É que funciona assim, ó. Nessa época do ano, após o meio-dia, nenhum pescador sai mais para pescar. Porque os ventos que vêm lá do Monte Hebron produzem muitas tempestades. E nós não conseguimos fazer frente a isso. Então é prudente que a gente não saia mais. Que a gente só saia amanhã. E ele falou, não, nós vamos agora. E entrou no barco. Os discípulos que estavam ali todos contentinhos, quando eles ouviram o que o Pedro falou, eles já ficaram bastante preocupados.
porque eles não sabiam desse pequeno detalhe que a qualquer momento podia ter uma tempestade. Então eles já perderam todo aquele ânimo que eles tinham. Já entraram no barco com medo. E aí ficaram lá, e vai para cá, olha para lá, e o Pedro pegou e falou para André, vamos, não tem jeito. E aí foi, e Jesus estava lá, e diz o Evangelho que ele deitou no fundo do barco e lá dormiu. E os outros só aqui, né? Qualquer modificação na superfície da água, eles já ficavam com medo. Qualquer barulhinho, eles já... Mas o tempo foi passando e não veio vento nenhum, não vinha nada, eles ficaram tranquilos, já esqueceram aquele medo. Esqueceram não, né? Eles reprimiram o medo. Mas o pessoal, de repente, começou a mudar o vento. E começou a formar ondas. E essas ondas começaram a invadir o barco. Aí foi um Deus nos acuda. Na realidade seria um Jesus nos acuda, porque eles estavam com muito medo. Além do medo, que a notícia do Pedro, que a informação do Pedro trouxe aos corações daqueles que não sabiam desse detalhe, tem um outro detalhe cultural. Qual é o detalhe cultural? Para os judeus, você tinha que ser sepultado logo após a sua morte. Logo após, não podia ficar perdendo muito tempo, não. Não tinha esse negócio de ir para o céu, ficar lá. Nada disso. Morreu, junta, leva e sepulta. E o pior dos cenários era a pessoa morrer afogada. Por quê? Porque você não tinha como resgatar o corpo e não tinha como sepultar. E isso era como se fosse assim uma desonra diante dos ensinamentos de Moisés. Então junta o medo de morrer, junta o receio de não ser resgatado o corpo para sepultar. Eu sei que a coisa começou a ficar feia naquele barco lá. E todo mundo apavorado. E todo mundo já começa o quê? Das opiniões de doutores em náutica, né? Tá bem? Ele é muito teimoso, ele não tinha que trazer a gente para cá, e começou tudo aquilo ali. E Jesus pacificamente dormindo. E eles tinham medo de cutucar Jesus. Mas pediram para João Evangelista, ele tinha uns 15, 16 anos, vai lá e acorda o mestre. E aí o João foi lá na sua impetuosidade de adolescente, chegou lá e acordou Jesus. Mas não acordou Jesus numa boa, acordou Jesus já apavorado, né? Dizendo assim: Mary, acorda, vamos morrer. E aí Jesus acordou e viu a ventania, viu tudo aquilo. E aí eles continuaram, todo mundo olhando para ele com os olhões enormes assim. Vamos morrer, nós vamos morrer. E aí Jesus então levanta, agora eu vou ler o trechinho do Evangelho, que está lá na Bíblia, né? E aí está em Mateus capítulo 8, ele vai dizer assim: e aí Jesus levantou-se, né? E olhou para eles, olhou para todos eles, e fez uma pergunta, que é o tipo de pergunta muito inconveniente, quando nós estamos enfrentando um quadro emocional desesperador. O que Jesus perguntou para ele? Perguntou assim: por que vocês estão com tanto medo? Vírgula. Aí vem o complemento: homens de pouca fé. Então, chamou de medroso e que não tem fé. Então, Jesus repreendeu os ventos, repreendeu o mar e fez completa calmaria. E aí o que os discípulos falaram? Aí ficaram olhando um para o outro, né? E aí eles comentaram entre eles: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então é a partir dessa moldura que eu gostaria de desenvolver aqui o que ele nos
convida o Emmanuel, é inadiável renovar atitudes mentais, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Então vamos lá. Primeiro, qual é o mecanismo dessa ação? Muita gente fala que é milagre, mas qual é o mecanismo que Jesus acalmou a tempestade e o vento? Quem explica isso para nós é a Gênesis, lá no capítulo 16, o capítulo 15, num item chamado Os Milagres do Evangelho. Então eles vão explicar. E é baseado numa pergunta que Kardec fez para os bons espíritos. É a pergunta número 536. E o Kardec pergunta assim para os espíritos: há espíritos que exercem uma influência sobre os elementos da natureza, chuva, vento, clima, para os agitar, para os acalmar, enfim, para dirigir e controlar esses elementos? E os bons espíritos respondem simplesmente: sim, são agentes dedicados em todos os graus de escala dos mundos. E não dá nome a esses espíritos. Só diz o seguinte: há espíritos especializados em conduzir os elementos da natureza. E as obras subsidiárias começam a dar nomes específicos para esses espíritos que controlam os elementos. Eles vão chamá-los de elementais. O que outras religiões chamam de gnomos, de fadas, né? Nós, no Espiritismo, não é o Kardec que dá esse nome, mas são as obras subsidiárias, vai chamá-lo de elementais porque cuidam dos elementos da natureza. Então o que Jesus fez foi pedir para os elementais que parassem com aquele vento, com aquela chuva, porque a galera estava com medo. Então, esse é o mecanismo. Então, não tem nada de extraordinário, nada de nada. Basta saber como conversar com esses espíritos e ter o quê? A capacidade moral que Jesus tinha. Então, eles obedeceram Jesus e fizeram. Qual é a lição que Jesus quis passar para os espíritos? Porque não foi nada disso, não foi gratuito. Nada disso foi gratuito. Tudo tem uma razão de ser na forma de Jesus atuar. Para os discípulos, o que Jesus quis passar de lição para eles? Porque depois que passou a chuva, Jesus voltou a dormir, eu acho. O Evangelho não fala nada, mas porque deixou-os entregue aos próprios comentários. E eles ficaram lá, sem saber muito o que falar. Quando eu era criança, na rua de casa, raramente passava carro. Mas quando passava carro, os cachorrinhos saíam correndo atrás do carro e latiam e seguindo o carro por um período. Eu nunca entendi por que os cachorrinhos faziam aquilo. Aí um dia, um motorista parou o carro. Os cachorros ficaram tão sem graça, sabe? Porque parou o carro. Eles ficaram tão tristes, ficaram sem saber o que fazer, sabe? Ficaram olhando para o carro e voltaram quietinho. Então, eu acho que mais ou menos isso aconteceu com os discípulos. Mas que lição que Jesus quis passar para eles? Não só para eles, para nós também, mas especificamente, Jesus quis passar uma lição, um recado para eles, um ensinamento. E qual foi? Então, eu fui alinhar algumas coisas que eu acho importantes. Então, o primeiro era realmente, sem dizer que ele era, ele sinalizou com atos, não com palavras, não com propaganda eleitoral, mas com atos, ele reafirmou para os discípulos que ele era o Messias prometido. Porque eles perguntam, mas quem é esse que fala até com o mar, com os ventos? É o Messias prometido. Mas isso é só na superfície. Depois Jesus vai caminhando cada vez mais
com o objetivo de dar uma lição muito grande, uma lição assim de formação para eles. Qual que era? Proporcionar aos discípulos uma oportunidade para que eles começassem a dominar o medo. Entenda que o medo é uma emoção. Os animais têm medo. Todo animal, mamífero, que tem o sistema límbico, que é o sistema que gerencia as emoções, tem medo. São 6 emoções, né? Alegria e surpresa. Tudo eles antecipam com medo. Tudo para eles produzia medo. Então até que eles estavam quietos, quando falou, mas essa época do ano costuma... Aí eles já ficaram com medo. E aí deu vento, aí reforçou o medo. E reforça o medo que não vão ser sepultados, e assim por diante. Mas eles não pararam para pensar o seguinte. Eles já tinham visto Jesus curar leprosos, curar paralíticos. Eles já viram Jesus feito transformar água em vinho. E eles acreditavam. Não é acreditar. Em português, o verbo correto é crer. Então, eles criam. É um verbo irregular. É muito complicado. Criam que ele era o Messias. Logo, se ele é o Messias, ele é enviado de Jesus, qual era na terra o lugar mais seguro naquele momento? Era aquele barco. Porque Deus não vai matar o seu enviado, então ali era o lugar mais seguro do mundo. Se o planeta desmanchasse inteiro, é capaz de ficar só aquele pocinho ali, ficar garantido. Mas o medo, ele é o quê? É uma emoção instintiva. Não para pensar. Então era reafirmar que ele era o Messias, proporcionar oportunidade para eles começarem a dominar o medo. E demoraram para dominar o medo. Por que Pedro negou Jesus? Medo de ser preso. Confrontá-los com a questão da fé. Porque eles criam, eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas eles não tinham fé. E era uma oportunidade para eles refletirem em torno das suas próprias virtudes, das suas qualidades e das suas imperfeições. Porque eles deviam, depois que passa a emoção do medo, deviam fazer essa análise que nós estamos fazendo aqui. Claro, nós estamos num lugar tranquilo, não tem nada em volta. Talvez se nós tivéssemos, talvez não, com certeza, se nós estivéssemos no lugar, teríamos tido a mesma comportamento. E era isso que Jesus estava querendo mostrar de lição para eles, dar de lição direto para eles, que eles eram discípulos. Discípulos são alunos a serem disciplinados. Mas qual é o significado moral? O significado moral para eles e para nós. Qual era? Era o seguinte: por pior que seja a sua situação, diante das tempestades da vida, seja na forma de conflitos, na forma de sofrimento, na forma de inquietações da vida, é possível sim manter a paz. É possível manter a paz. Jesus estava em paz. Não estava? Mas tem uma condição para manter a paz. Qual é a condição para manter a paz? Crer em Deus. Crer em Deus. Não. Porque eles criam que Jesus era o Messias. E estavam morrendo de medo. Então não é crer. O mais importante é confiar em Deus. Não só confiar em Deus, mas também na sua justiça. E não somente crer. Aí começa a nossa confusão. Nós utilizamos até agora algumas 3 palavrinhas mágicas: crer, fé e confiar. Eu adoro fazer isso. Mas é para nós entendermos por que muitas vezes nós temos alguma dificuldade. Nós, espírito, nós não entendemos palavras.
Não entendemos. Nós só entendemos símbolos e imagens. Por isso que uma criança demora muito tempo para falar e para entender. Porque o nosso cérebro físico tem que adaptar a palavra a uma imagem. Então, quando nós pensamos, e quem pensa é o espírito, não é o cérebro, quando ele pensa, ele passa essa imagem para o cérebro físico. O cérebro físico vai pegar aquela imagem, vai olhar ali na planilhinha Excel e vai falar, para essa imagem a palavra é essa. E usa a palavra. Isso. Então nós estamos fazendo o quê? Pegando uma imagem, pega o celular. Você vai lá, o WhatsApp, está escrito WhatsApp? Não, tem um símbolo. Mas você já aprendeu que aquilo é o WhatsApp. Google, você já sabe que aquilo é o Google. E assim por diante. Tá certo? Porque ele é uma imagem. Ele é mais rápido do que uma palavra. Então, por isso que muitas vezes nós entendemos um idioma, não entendemos outro. Por quê? Porque a mesma palavra, para nós ou para outro idioma, nós não entendemos o que é, porque não está na planilha. Então você vai aprender um outro idioma e você vai ter que criar duas planilhas. Uma no seu idioma nativo, outra no idioma que você vai se especializar. E aí a habilidade está, a da Angélica, por exemplo, ela navega rapidinho entre o português e o francês. Porque a planilha para ela está sempre ali, em tempo real. Mas quando ela começa a ensinar para as pessoas têm muita dificuldade de entender. Mas o que significa isso? Não adianta você falar significa isso, porque não é o significado, é a imagem. Você tem que pegar a palavra e colocar uma imagem. Essa é a teoria. Então o que acontece? Existem algumas palavras que nós temos dificuldade de colocar imagem nela. E as traduções só complicaram isso. Por exemplo, nós temos substantivo. Substantivo é algo que dá nome a alguma coisa. Telefone, né? O remédio, assim por diante. Isso é um substantivo. Normalmente, para cada substantivo, tem um adjetivo. Então, a gente fala flor, substantivo. Adjetivo, floral. É um adjetivo para... Qual é o verbo? Florescer. Então, sempre tem os três. Tá certo? Amor. O adjetivo é amável. E o verbo é amar. Mas tem algumas palavras que não tem verbo. Paz. O adjetivo de paz é pacífico. E qual é o verbo? Em português, nas línguas latinas, não tem verbo para a palavra paz. Eu vou pasear, vou fazer paz. Não, não existe. Feio. Feio não tem verbo, não vou feiar, não existe. E aí tem a palavra fé. A palavra fé, entenda que os evangelhos foram escritos em grego. E no grego tem o significado, tem o substantivo, que esqueci o nome do substantivo, gente. É tão bonitinho o nome dele, do substantivo. Não importa, agora eu não vou lembrar e não vou conseguir. Então ele tem lá pistes, pistes. Pistes, é fé. Pistos significa que você é fiel. E depois tem o verbo, que eu não sei como pronuncia o verbo em grego. Então ele tem o verbo para fé. Quando os tradutores passaram do grego para o latim, eles tinham lá fé. O adjetivo fiel. Qual é o verbo para fé? Não tem. Por isso que a gente fala assim, ter fé. Fazer fé. Não tem fé. Mas estava com a forma de verbo. Então o que eles fizeram? Substituíram o verbo em grego por o verbo credere, que significa crer. Mas crer não significa
ter fé. Crer para o nosso espírito não funciona assim. Eles criam que Jesus era o Messias. Nós cremos que Deus é Pai. Ou não? Quando eu recebi o laudo de que eu iria perder a visão, acabou ali. Eu cria em Deus. Ainda creio. Mas me balançou muito. Porque aí eu aprendi que o quê? Que eu cria, mas eu não confiava. E é exatamente isso que ele vem falar para nós. É inadiável renovar atitudes mentais na obra em que fomos chamados, aprendendo a confiar em Deus. A palavra fé, originalmente, seja em grego, seja em latim, aliás, todas as línguas latinas são assim, viu? Eu fui atrás, no francês também não tem verbo para ensinar professor, é complicado, né? Você já sabia disso. Mas eu não sabia, achei que fosse só em português. Todas as línguas que derivam do latim não tem verbo para a palavra fé. Substitui por alguma coisa próxima, que é o crer. E originalmente a palavra em latim é fides, ou em grego pistis, significa o quê? Harmonia, sintonia. Isso é a origem da palavra fé. Então, ter fé em Deus, que é o que Jesus falou, vocês são homens de pouca fé. Significa o quê? Ter fé em Deus é nós termos sintonia, nós termos harmonia entre nós e Deus. Se nós não estivermos sintonizados com Deus, isso significa que nós não temos fé, embora creiamos em Deus. Confiar é conjunto mais fiar, que é fé. Então, confiar é ter fé em Deus. Ter certeza de que aquilo que vai, ou que aquilo que está nos acontecendo, tem um objetivo. Nós não gostamos. Nós choramos, nós sofremos, mas ainda é o melhor para nós. E isso é a coisa mais complicada que eu senti na minha vida e também no Espiritismo. Nós sabemos que tudo tem uma razão de ser, mas está aqui, ó. Está na lógica. Fé não é aqui. Fé é aqui. Fé normalmente não é lógica. Por isso que as mulheres, elas, pela formação psicológica dela, tendem a ser pessoas que confiam mais em Deus do que os homens. Porque o homem ele tende a ser mais racional. Racional no sentido de que tudo ele confina, espreme, coloca tudo nessa parte estreita da razão. A mulher ela já sente mais com a alma. Por isso que Deus utiliza a mulher como ela está mais próxima de Deus porque ela está mais próxima dos sentimentos. E é pelo sentimento que Deus percebe a nossa fé. Então, fé, quando a gente falar em fé, é sintonia, é harmonia. Crer, racional, é um ato de boa vontade. Ter fé é uma atitude de conhecimento e de vivência. Por isso que os discípulos só se tornaram confiantes em Deus, na mensagem de Jesus, quando? No domingo, depois que Jesus foi crucificado e ele voltou.
E aí, diante disso, acabou, eles não podiam mais ter dúvida. Mesmo assim, eles demoraram ainda 20, 30, 40 anos para confiar em Deus. Confiar significa sintonizar, ter harmonia. Isso é a coisa mais difícil, pessoal. É o maior desafio das nossas existências. Todas as pessoas, a grande maioria das pessoas que vêm buscar o atendimento fraterno, o que eu sinto a maior dificuldade, porque eu também enfrento isso, é falar para a pessoa: tenha fé, confia. Porque nós não estamos habituados a isso. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso ritmo, que as coisas aconteçam como nós imaginamos que devem ser. E se você começar a observar e tentar achar um argumento para se harmonizar com Deus, eu fico sem saber o que oferecer. Porque a única coisa que eu tenho, um pouco, é a racionalidade. Mas a racionalidade por si só, ela não dá a fé. Ela não dá a confiança. Não é a razão que vai estabelecer uma harmonia. Mas observem o seguinte. Recentemente, a ciência constatou que tem uma galáxia vizinha de nós, chamada Andrômeda. Ela é 2 vezes maior que a nossa galáxia. E ela vem vindo ao encontro. Ela vem de encontro mesmo. Ela vem para se trombar com a nossa galáxia. Nós temos 400 bilhões de estrelas, ela tem um pouco mais, ela tem cerca de 900 bilhões de estrelas. Você já imaginou uma batida entre essas 2 galáxias? Pois eles documentaram com esse novo telescópio 2 galáxias que se chocaram. Pasmem, nenhuma estrela bateu em nenhuma estrela. Nada, não aconteceu nada. Por quê? Porque tem alguém tomando conta. O átomo só existe por causa de 4 forças. 4 miseráveis forças. Qualquer uma delas que você tire, deixa de existir a matéria. E ela só existe porque alguém controla essas 4 forças. Então, seja no microscópico mundo dos átomos, nas partículas menores ainda que o átomo, sejam entre as galáxias espetaculares, grandiosas, Deus está presente. Ele teria me abandonado? Foi a pergunta que eu me fiz depois. Na hora não. Na hora eu fiquei rigorosamente igual aos discípulos, no barquinho lá. Eu senti meu barco afundar. Eu vacilei. E tinha tomado uma decisão assim, infantil. Se diante da minha dor eu não soube como agir, como é que agora eu vou falar para os meus irmãos também confiarem em Deus? Que valor moral que eu tenho para falar isso? E aí aos poucos eu fui aprendendo. Eu tenho a minha experiência. Agora eu enfrentei uma real dificuldade e trouxe como aprendizado. Por isso que nesse ensinamento aqui ele diz que crer é um ato de boa vontade, mas ter fé é uma atitude do conhecimento, mas principalmente da vivência. Então todos nós enfrentamos as nossas dores, todos nós. E as dores nós chamamos de sofrimento. Os espíritos, eles não chamam de sofrimento. Eles chamam de oportunidade para nós desenvolvermos confiança.
Como é que nós vamos desenvolver confiança se nós um dia não ficamos com o medo que os discípulos sentiram? A confiança deles foi sendo construída aos poucos, através desses medos que eles passaram. Nós já estamos na estrada há 3 bilhões de anos. Nós espíritos, todos nós nessa sala, temos 3 bilhões de anos. Nós começamos lá atrás, animando, tendo como corpo uma bactéria, esqueci o nome dela, cianobactéria. Ela tinha uma única célula, não se alimentava, a alimentação dela era a luz solar, não se reproduzia sexualmente, ela se dividia, porque não sabia o que fazer. Hoje nós estamos aqui, 3 bilhões de anos depois nós estamos aqui. Nosso corpo tem 37 trilhões de células, 213 tipos diferentes de células, mecanismo para tudo quanto é lado. Mas nós começamos lá. E hoje nós já estamos aqui. Mas nós começamos a ter a razão há muito pouco tempo. Há cerca de 150, 200 mil anos. Não é nada. É menos de 0,01% do todo que nós estamos, já vivemos até agora. Nós estamos muito pertinho do nosso instinto. Mas uma coisa eu estou aprendendo, pessoal. Eu estou aprendendo 2 coisas. Primeiro, eu sei o que nós fomos na outra encarnação. Nós fomos muito, muito, muito piores do que nós somos hoje. Nós somos muito piores do que nós somos hoje. E eu sei outra coisa. Mesmo sofrendo, mesmo com todas as angústias que nós temos, nós estamos agindo muito diferente. Na outra encarnação, uma hora dessa, nós não estávamos preocupados em aprender o que é crer, o que é confiar. Nós não queríamos saber de nada disso. E hoje nós já estamos aqui. É uma existência abençoada, apesar de todas as dores que nós sentimos, dores cruéis. Mas nós já estamos. Nós paramos de nos afastar de Deus. Paramos. Nós viramos nos nossos calcanhares e já olhamos para frente. E sabemos que é por ali que nós temos que ir. E é por ali que nós vamos. Só que tem a nossa cruz. E essa cruz nos pertence. E é essa cruz que nos traz todas as dores, o sofrimento, mas também é uma oportunidade para que nós possamos redirecionar os nossos pensamentos. E como ele diz no livro, o Emmanuel vai dizer, ele vai dizer exatamente isso, que é inadiável renovar as nossas atitudes mentais. Ou nos esforçarmos para deixar de entender a dor como um sofrimento, mas sim como uma oportunidade. Confiar de que Deus está nos dando uma oportunidade para nós adquirirmos fé. Nós ainda não temos, nós vamos desenvolver. Nós já vivemos mais de 1000 encarnações, mais de 1000. Daqui a 2, só mais 2 encarnações, nós já vamos estar muito melhores. Porque a nossa cruz já vai estar diferente. Nós já passamos pelo pior das nossas angústias e dos nossos sofrimentos. Bem ou mal, vamos carregando a nossa cruz
E é essa cruz que vai servir como ponte quando nós sairmos dessa vida e atravessarmos o vale para chegarmos do outro lado. Então não joguemos fora a nossa cruz. Ela vai ser a ponte que vai unir a nossa vida física à nossa vida espiritual. É difícil, é o maior desafio das nossas vidas. E por isso Jesus, nesse momento em que revivemos na nossa memória os nossos sofrimentos, os punhais que trazemos cravado em nossos corações, a nossa alma que sangra, com as mãos estendidas para o alto, nós vos suplicamos, Senhor, compadece-te de nós. Olha, Senhor, as nossas chagas, as nossas feridas, são nossas, Senhor, nossas. Nós que a produzimos. Nós que a produzimos agora, quando estamos colhendo com as mãos desnudas os espinhos que nós próprios plantamos. Mas, Senhor, misericórdia, ajuda-nos a mudar a forma de pensar. Ampara-nos, como o Cirineu fez ao vos ajudar no vosso Calvário. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda-nos, não diminuindo a nossa cruz. Fortalece, Senhor Jesus. Fortalece o nosso ânimo para que consigamos chegar ao fim desta existência que passa tão rápido. Chegar ao fim dela, olhar para a nossa cruz e entender que ela foi o instrumento que o vosso amor se utilizou para nos ensinar a confiar nos vossos desígnios. Mas nós vos pedimos compaixão, misericórdia com as nossas dores. Abençoa-nos, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.